o nome do nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus possa estar abençoando tremendamente a sua vida. Quando você for ouvir essa mensagem, que a bênção do Deus vivo desça sobre a sua vida, alcançando e realizando o desejo do teu coração. Amém? A palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca, o Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como seu auxiliar, até que digam amém, glória a Deus, aleluia. Esta passagem, ela nos conta sobre a igreja de Antioquia. Ela era uma igreja que tinha mestres, que tinha profeta. Ela era uma igreja cheia da unção de Deus, porque era uma igreja de oração. Era uma igreja que o povo jejuava e orava. E essa passagem, ela nos fala da viagem missionária de Saulo e Barnabé. Nós vimos a importância de estarmos debaixo da mão poderosa do Senhor. Porque muitos querem fazer a obra de qualquer forma, mas a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Ela é feita através do querer, do impor do Espírito Santo de Deus. Porque a mão de Deus está sobre aquele que crê. E aquele que crê, ele dá valor à obra do Senhor. E ele se dispõe a trabalhar na obra do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós examinamos as Escrituras, nós cremos no poder da oração. Como assim, irmã? A palavra diz que essa igreja era uma igreja forte, era uma igreja de unção, era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que só se fortalecia no Senhor. Porque quando você não se fortalece no Senhor, quando você não lê a palavra de Deus, quando você não busca a palavra de Deus, você é uma presa fácil para o adversário. E quando você é uma presa fácil para o inimigo, ele te domina, ele não te deixa crescer na graça do conhecimento. E você precisa, eu preciso crescer na graça do conhecimento. E essa passagem, ela nos relata que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus e que essa igreja estava fazendo a diferença na vida daqueles homens de Deus. Quando eles colocaram Deus em primeiro lugar, o Senhor os escolheu para fazer a obra. E nós sabemos que nós precisamos cumprir o nosso chamado. Barnabé era um homem muito generoso, era um homem abençoador da obra. Agora Saulo era aquele que perseguia os cristãos e que no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus e ele se converteu ao Senhor. Muitos não acreditavam na conversão dele, mas o Senhor Deus o usou tremendamente, porque ele tinha conhecimento, ele conhecia as grandes autoridades, e com isso era fácil, tinha acesso às autoridades para levar a palavra de Deus. E às vezes, quando isso acontece conosco, quando nós nos convertemos ao Senhor,
que fomos transformados. Alguém olha para você, olha para mim e fala: ai, virou crente? Eu, hein? Agora tá dando um de bonzinho, tá dando uma de boazinha. E às vezes não acredita na nossa conversão, não é mesmo? E assim aconteceu com Saulo. Como ele era perseguidor dos cristãos, o povo não acreditava na conversão dele. E é claro que ele sofria com essa situação, mas ele continuava anunciando o evangelho de cidade em cidade. Ele não perdia a oportunidade, assim como ele perseguiu. Jesus usou ele para ele ser um grande pregador da palavra de Deus. E ele passou por todo o processo que ele tinha que passar, porque Deus estava corrigindo, estava trabalhando na vida dele. E é assim na nossa vida também. E não foi diferente com aquele povo. O Saulo e Barnabé, quando eles chegavam na cidade para anunciar o evangelho de Deus, ainda fazendo o processo da oração e do jejum, da consagração ao Senhor, eles achavam empecilho, eles achavam dificuldade, eles encontravam desafios, perseguições, mas ainda assim eles continuavam a falar do evangelho de Deus. Eles tiveram vários tropeços no caminho, mas a misericórdia de Deus ajudava esse povo, ajudava Saulo e ajudava Barnabé. Por onde eles andavam, eles falavam do amor de Deus, e ele ia contagiando aquele povo, e aquele povo ia se agregando a eles, e a palavra do Senhor ia sendo anunciada. E isso gerou muita inveja naquele povo. Aquele povo, os judeus, arquitetaram contra eles e usaram as mulheres de alta sociedade para poder expulsar o Saulo e Barnabé da cidade. Cuidado, meus irmãos. As grandes influências podem levar você para o buraco. De repente, um amigo próximo, uma amiga próxima, tenta convencer você que o certo é errado e que o errado é certo. E ele te joga no buraco. Aqueles que estavam ali foram influenciados por aquelas mulheres de alta sociedade, porque o inimigo falava na cabeça deles, e eles perseguiram Saulo e Barnabé. Nós devemos ter cuidado. Alguém pode falar sobre o seu ministério, alguém pode murmurar, alguém pode querer te expulsar, mas você tem que ficar atento à voz do comando de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que fala com você. E neste momento eles foram expulsos da cidade, eles foram jogados para fora da cidade, e ali sabe o que eles fizeram? Sacudiram a poeira e continuaram a falar da palavra de Deus. A seara é grande e tem espaço para todo mundo. Sabe o que eu vejo? Que Deus, Ele escolheu você e que você tem um brilho especial. E esse brilho incomoda muita gente, inclusive o inimigo. O inimigo tem se incomodado com o brilho de Jesus que existe em você. Aqueles judeus ficaram incomodados pelo brilho de Saulo e Barnabé. Assim também é na sua vida, é na minha. O inimigo fica incomodado e eles querem usar pessoas para nos prejudicar, porque aquele que faz a obra de Deus, ele é perseguido. Você pode ser perseguido no trabalho, na família, você pode ser perseguido no seu ministério, mas não se preocupe. O inimigo só ataca aquele que é de Deus. Ele só persegue aquele que é de Deus. Mas se você quer estar na presença do Senhor, se você quer receber uma unção, uma graça do Senhor, faça como Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo porque eles estavam na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles não estavam em qualquer lugar. Eles não estavam no meio dos escarnecedores. Eles não estavam sentados à mesa dos beberrões.
eles estavam na presença do Senhor, eles estavam no lugar de ser escolhido para cumprir o propósito do Senhor. Então contribua para a obra do Senhor, que o Senhor fará maravilhas na tua vida. Creia em nome de Jesus. Comece a buscar o Senhor, comece a pedir ao Senhor sabedoria, ousadia, discernimento para a obra do Senhor. Ah, pastora, mas como assim? Como eu vou buscar dessa forma? Orando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que quem quer sabedoria, busca sabedoria. Quem quer dom, busca o dom, que Deus dá de livre agrado. Deus é um Deus bom, e Ele usa aquele que Ele quer usar. Basta você ter acesso a Ele. Ele pode usar o menor, quanto Ele pode usar o maior. Porque Deus escolheu Saulo, porque Saulo era perseguidor. Saulo era um homem influente, tinha boas influências. Ele era um cidadão romano. Ele tinha acesso aos nobres, aos estudiosos, a grande sociedade. E ali facilitava para que o evangelho do Senhor fosse pregado a toda a criatura, fosse alcançado do maior ao menor. E nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos vencer todos os desafios. Cada desafio que nós enfrentamos é um processo de Deus na nossa vida, para que nós possamos crescer espiritualmente. As dificuldades vêm, a inveja vem, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, nós não podemos abalar. Nós temos que fazer como Saulo e Barnabé, ficar firme na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor e jejuando ao Senhor, porque grande será a nossa vitória. Grande será a nossa vitória. Saulo e Barnabé foram escolhidos e ainda tinha João como auxiliar. E quando eu vejo essa passagem, eu vejo que muitas pessoas não querem ser auxiliar, querem passar para mestre, não quer ser auxiliar de escritório, já quer ser o dono do escritório, não quer ser um simples vendedor, já quer ser o dono da loja, não quer ser um simples auxiliar de pastor, já quer ser o pastor, não quer passar pelo diaconismo da igreja, nem pela área missionária da igreja, já quer ser pastor, já quer ser presbítero, já quer ser bispo. E as coisas não funcionam assim, porque Deus é que muda a história, e Deus é que escolhe, e Deus é que dá o chamado. Se você quer ter chamado de Deus, busca do Senhor, se converte ao Senhor e seja um adorador do Senhor, seja um obediente à palavra do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, e que Jesus faça a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, por onde você andar, você será reconhecido. Ali vai um homem e vai uma mulher de Deus, usado por Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.